Boa noite. Movimenta um pouquinho o corpo, descruza as pernas, quem tiver na almofada. Espero que vocês estejam bem. Hoje está um agito aí, não sei, teve jogo, acho. E a gente vai seguir a leitura do texto do Bernie Glassman, Tetsugen Glassman, que é Receitas de um Mestre Zen para viver uma vida que vale a pena. Não sei se tem alguém entrando pela primeira vez hoje, ou que não tem ouvido nada desse livro, mas é um livro que o Bernie Glassman fez, inspirado no Tenzo Kyokun, que é o Tenzo é um cargo no mosteiro Zen da nossa ordem, Soto Zen, que cuida da alimentação do mosteiro, né? Normalmente é um cargo que o Tenzo responsável é um cargo de uma pessoa bastante antiga na prática, com bastante prática e responsabilidade, né? E o Bernie Glassman ele faz uma de grande inspiração assim no Tenzo Kyokun, mas ele faz toda uma releitura para um caminho que ele abraçou de uma forma muito verdadeira, que é esse trabalho, esse engajamento social, trabalhar com população vulnerável, população de rua, dependentes químicos, né, de álcool, de droga. Ele realmente fez um caminho muito bonito, né, na prática. Ele foi monástico por muito tempo e depois ele abandonou o hábito, mas nunca deixou de ser um mestre zen da nossa ordem, né, reconhecido. E ele fala de 5 pratos aqui nesse livro, ele faz sempre analogias no sentido de enxergar quais ingredientes a gente tem e como que a gente prepara a melhor refeição que a gente pode com o que a gente tem, com o que se apresenta. Ontem, não sei se a Camila está aí, mas ontem a Camila fez uma pergunta sobre os barulhos, né? E depois que a gente desconectou, eu fiquei refletindo um pouquinho, e eu acho que esses barulhos que eventualmente tem, que dificultam a gente de silenciar, ou porque mora com alguém, a TV está ligada, ou porque tem jogo, né? Que tudo são ingredientes, né? E como que a gente acolhe, como que a gente lida com esses ingredientes, né? E não rechaça, né? O terceiro prato, então, o primeiro prato foi receitas para o espírito, o segundo foi receitas para o... Não me lembro, alguém lembra o nome que ele usou? Receitas para a determinação, não era? Para o aprendizado, receitas para o espírito, receitas para o aprendizado, e agora são receitas para o sustento. Aprendizado e sustento. A padaria Greystone. Um dos primeiros mestres Zen, Pai Chan, costumava ir para os campos com seus alunos todos os dias, embora estivesse velho e doente. Seus alunos tentaram convencê-lo a não trabalhar mais, mas ele se recusava. Finalmente, eles esconderam a enxada de Pai Chan para que ele não trabalhasse, mas Pai Chan simplesmente disse: um dia sem trabalhar é um dia sem comer, e se recusou a comer até que devolvessem sua enxada. O prato principal. Quando nos mudamos pela primeira vez de Los Angeles para Nova York, tivemos a oportunidade de comprar uma velha mansão de propriedade do Estado em Riverdale, um setor sofisticado do Bronx. No início, eu não queria comprar o prédio,
Nós já tínhamos um pequeno apartamento alugado que parecia suficiente. Mas muitas pessoas, incluindo o meu professor, acharam que seria uma boa ideia. Ele apreciava a solidez da construção e sentia que ajudaria o Zen a ser aceito no país. Greystone, como o prédio era chamado, estava localizado a 2 acres de uma propriedade com um belo paisagismo, de onde se podia ver o rio Hudson e o Palisades. Construído em 1863, como uma casa de verão para a família Dodge, fora construído em sólido granito cinza, proveniente de uma pedreira próxima. O projeto era do renomado arquiteto James Henwick Jr., o arquiteto do Instituto Smithsonian, da Igreja Grace e da Catedral de St. Patrick. Claro, a solidez do seminário de Greystone era um tanto ilusória. Nós tínhamos levantado fundos para comprar o prédio e nos sustentávamos com doações e pagamentos dos seminários e retiros. Muitas comunidades espirituais mantêm-se dessa maneira, mas desde os tempos de Pai Chan, os zen budistas têm enfatizado a importância do trabalho. O prato do sustento. Nós não vivemos para comer. Nós comemos para viver. Da mesma forma, nosso ganha-pão existe para manter nossa vida, não o contrário. O meio de subsistência é o prato que sustenta nosso corpo. Provê a nossa autossuficiência física. É a carne e as batatas, o arroz e o feijão do banquete. Certamente não é o banquete inteiro, nem mesmo necessariamente a parte mais importante. Mas sem ele, não teríamos a força ou energia para preparar ou aproveitar o banquete, nem para nós mesmos, nem para os outros. O objetivo principal do nosso ganha-pão é nos sustentar. Precisamos de dinheiro suficiente para nos manter e a nossa família ou comunidade. Também precisamos ter dinheiro suficiente para fazer algumas reservas. Mas a fim de verdadeiramente apoiar e enriquecer nossa vida, nosso ganha-pão deve ser mais do que um simples jeito de fazer dinheiro. O prato da subsistência também deve incluir porções de todos os outros pratos. Se o nosso meio de vida não contempla ou contraria nossa espiritualidade ou nosso estudo ou ativismo social, nós não saboreamos nosso trabalho. Se este é o caso, acabamos nos sentindo desnutridos ou exauridos. Na tradição budista, o meio de vida correto é o 5º elemento do caminho óctuplo ensinado por Buda. Visão correta, intenção correta, fala correta, ação correta, meio de vida correto, esforço correto, atenção plena correta e meditação correta. De acordo com Buda, o meio de vida correto não deveria causar danos aos outros. Algumas pessoas sentem que o meio de vida correto é aquele que elimina completamente o sofrimento. Mas todo negócio causa algum sofrimento ou dano. Este livro, por exemplo, causou a morte de árvores. Então, o meio de vida correto é aquele que minimiza o sofrimento ou dano. Mas para o cozinheiro zen, o meio de vida correto pode ser também muito mais do que isso. O meio de vida correto é o prato que sustenta todos os aspectos de nossa vida. Portanto, o meio de vida correto deve incluir uma dimensão espiritual.
Esse aspecto espiritual do meio de vida correto é aquilo que nos ajuda a alcançar uma transformação de consciência que leva de um apego centrado no ego ao reconhecimento da interdependência com todos os outros e com a Terra. Por exemplo, muitas pessoas que vêm trabalhar na padaria começam pensando somente em si mesmas. A fim de ajudá-las a ter um vislumbre da interdependência da vida, nós criamos equipes que eram pagas conforme a qualidade de sua produção. Portanto, se alguém da equipe não conhecia bem o trabalho, cabia aos demais membros ensinar-lhe como fazer o trabalho melhor, porque aí todos ganhariam mais dinheiro. Trabalhar em equipes ajudou a mudar um pouco a atitude que tinham de pensar em aperfeiçoar apenas a si mesmos. O foco ainda estava relacionado com ganhar mais dinheiro, mas agora funcionava em termos do grupo, como um todo. Isso levou os trabalhadores um passo mais adiante no sentido de ver sua interdependência, o que então permitiu ao próximo passo desenvolver-se e ao próximo e ao próximo. Outro aspecto do meio de vida correto é que também deve incluir estudo e aprendizagem. Deve promover treinamento em nossas habilidades e nos dar a oportunidade de ampliar nosso conhecimento. E, finalmente, o meio de vida correto deve incluir algum tipo de ativismo social. O meio de vida correto deve ajudar ou beneficiar os outros. Encontrando o meio de vida correto. Não é o que fazemos que torna correto o meio de vida. É a forma como fazemos. Algumas pessoas sabem exatamente qual é o meio de vida certo para elas, ou que tipo de negócio elas querem começar. Nós não sabíamos. Portanto, começamos fazendo uma lista de necessidades que o nosso meio de vida tinha que satisfazer. Essa lista forneceu a nossa receita para o meio de vida correto. É claro que, sendo as necessidades, ingredientes e gostos das pessoas diferentes, a receita de cada um será diferente. Mas muitas das preocupações serão similares. Esta era a nossa. Para começar, queríamos um empreendimento que nos fizesse sentir bem. Na condição de comunidade zen, não queríamos engajar-nos em nada que sentíssemos que estivera fora da definição budista de meio de vida correto. Nós não queríamos produzir nada que pudesse prejudicar as pessoas. Em termos de espiritualidade, precisávamos de um negócio que pudesse ser um veículo para treinamento, crescimento pessoal e transformação espiritual. Em termos de sustentabilidade, precisávamos de um negócio que pudesse ser grande o suficiente para alavancar o crescimento da comunidade. Em termos de estudo, precisávamos que o empreendimento pudesse treinar estudantes zen, sem nenhuma experiência em negócios. Isto significava que não podíamos começar algo que dependesse de profissionais altamente treinados. Não poderíamos começar uma clínica médica, por exemplo, ou um escritório de advocacia. Nós tínhamos sido capazes de ter uma clínica médica em Los Angeles, porque um dos membros de nossa comunidade era médico. Em termos de ação social, precisávamos de um empreendimento com trabalho intensivo para que pudesse criar empregos para muita gente. E, finalmente, nós queríamos um negócio no qual nos sobressaíssemos. Nós queríamos que nossos produtos e nosso trabalho fossem destaques em sua área.
Quem você conhece? Após determinarmos nossas necessidades, fizemos uma lista de empreendimentos que fossem apropriados. Nós tínhamos ao redor de 25 negócios possíveis em nossa lista. Os empreendimentos mais óbvios em nossa lista foram aqueles que tínhamos iniciado em Los Angeles. Havíamos tido uma clínica médica, uma firma de construção, uma firma de paisagismo e uma editora. Nós também tínhamos alguma experiência com moradias. Nós tínhamos comprado e reformado prédios de apartamentos em uma quadra adjacente ao Centro Zen. E é claro, nós tínhamos muita experiência no que poderia ser chamado de negócios do Zen, os quais consistiam no gerenciamento de um programa de residência de treinamento com retiros, oficinas e conferências. Mas o óbvio é apenas um lugar de onde começar. Nós também olhamos para diferentes parceiros de negócios com quem nos articular, especialmente negócios conectados com outras comunidades Zen. O São Francisco Zen Center era uma parceria natural para essa articulação. Eles tinham uma fazenda, a Green Growth, na qual cultivavam vegetais orgânicos, flores e ervas. Uma loja onde vendiam seus produtos e um restaurante vegetariano de primeira classe, o Greens, que de tão popular era necessário fazer reservas para jantar com meses de antecedência. E eles também administravam a padaria Tassajara Bread, que tinha surgido a partir dos pães que faziam para os alunos e hóspedes do Tassajara Zen Mountain Center. De fato, o Tassajara Bread Book, que incluía muitas de suas receitas, foi um best-seller durante os anos 70. Olhamos muitas possibilidades diferentes, mas continuávamos voltando à padaria. De um lado, parecia ser um dos negócios mais rentáveis entre os que estávamos considerando, e também proveria oportunidades de emprego para trabalhadores sem qualificações. Mas mais do que isto, simplesmente parecia ser certo. Havia um sentimento agradável, caloroso, confortável em relação a esta ideia. Também achamos que se enquadrava bem com o Zen. Assar um pão, dizíamos, era como cultivar arroz na China. Arroz ou pão são ambos feitos de grãos, ambos são básicos e alimentam pessoas. A panificação também tinha outra vantagem. Padeiros precisam de muitas qualidades que estávamos desenvolvendo em nossa prática Zen. Cuidado detalhado, plena atenção, meticulosidade e interação harmônica entre todas as pessoas envolvidas. O que você sabe? É importante perceber que você não precisa saber tudo. É mais importante ter a atitude da mente de principiante, uma mente que está aberta e fresca, do que ser um especialista. Ao mesmo tempo, também é importante se dar conta que você pode aprender o que precisa saber com aqueles que já sabem. Nós fomos afortunados ao encontrar outra comunidade Zen com experiência em gerenciar uma padaria. Também fomos felizes pelo fato de que eles se dispuseram a compartilhar sua experiência conosco. Mas você não precisa ficar parado se não consegue pensar em pessoas que possam ajudar de imediato. Pode perguntar a amigos, parentes e conhecidos se eles conhecem alguém no ramo em que você quer entrar. Se isso não funcionar, você pode encontrar pessoas e informações lendo jornais de negócios e indo a feiras e convenções. A maioria das pessoas gosta de falar do seu negócio, porque lhes dá uma chance de discorrer sobre algo que conhecem, especialmente se você está pagando o almoço.
Eu vou ler mais um, só que é pequenininho, e a gente encerra. Veja por você mesmo. Nós enviamos 4 pessoas para São Francisco por um mês para aprenderem a panificar e gerenciar o negócio. Um mês, quase, não foi suficiente, é claro, mas devido à generosidade de nossos amigos da padaria Tassahara Bré, conseguimos aprender muito. Quando nossa equipe retornou, começamos a fazer nossos planos. A padaria de São Francisco funcionava mais como loja de varejo e café, mas Nova York era um ambiente bem diferente. Então, fizemos um plano de abrir uma loja de varejo, mas também de entrar no negócio de vendas por atacado. Pensamos em quanto dinheiro seria necessário e quantas pessoas precisávamos para poder assumir o compromisso. 6 estudantes de Zen se comprometeram a trabalhar por 3 anos para fazer deslanchar a padaria. Eu vou parar aqui, porque ele é um pouquinho mais longo esse capítulo, esse prato. O que me chamou a atenção, que eu acho que é importante, é essa questão do meio de vida correto, né, que ele traz aqui do caminho óctuplo. E é importante ele traz isso justo quando ele fala do prato do sustento, né, que é uma questão na prática, né, porque a gente ouve muitas vezes dizer que o praticante, principalmente o monástico, não deve trabalhar, que ele deve viver de doação, né? Então, houve uma época mesmo que os monges não trabalhavam, só mendigavam, né? Pediam alimentos. Mas a nossa realidade é diferente, né? A gente trabalha para sustentar a prática, né? Como ele fala aqui no prato do sustento. Nós comemos para viver, né? Nós não vivemos para comer. Isso é também interessante. Que é aquela ideia, né, a gente, você vê, a preocupação dele foi bem interessante. Hoje a gente estava falando sobre isso, de produzir algo que não fosse tão especializado, né? E que a gente pudesse aprender a fazer, né? Que as pessoas pudessem aprender a fazer e facilitaria essa inclusão do maior número de pessoas na produção, né? Como uma oportunidade de prática. Se a prática permeia o negócio, tudo que você faz é prática, né? Mas tem que ter esse cuidado para não banalizar, né? Senão a gente entra e faz de qualquer jeito, né? Então, onde entra o caminho do Zen nas atividades diárias, né? Esse é o desafio e que é bonito, né? Que eu acho que ele traz, porque a partir dele, de uma pessoa com uma grande experiência de prática, fica mais fácil de entrar, né? Porque você não precisa falar tanto. Isso é uma coisa que é importante no caminho do Zen, né? Que a gente fala, é muito comum os mestres falarem que você conhece o tempo de prática de uma pessoa pela forma como ela entra na sala, pela forma como ela se comporta, caminha, né? Ela, na realidade, ela mostra o tempo de prática pelo exemplo. Ela praticamente não precisa nem dizer quem ela é, de onde ela veio. E o Bernie Glassman, como ele era um grande mestre, eu acredito que essa acolhida do pessoal da rua, de pessoas que possivelmente nunca ouviram falar do Zen, né? Imagina como foi que ele fez essas pessoas meditarem, né? Fazerem zazen. Quando ele fez o primeiro retiro de rua em Nova York, ele ficou uma semana na rua, parece. E 15 dias antes, ele parou de tomar banho, né? Não fez mais a barba, como um meio expediente de entrar em contato, né? Ele foi uma pessoa muito, muito interessante, assim,
Acho que foi muito importante esse caminho dele. E eu não sabia, lendo agora, eu vi que o Maezumi Hiroshi apoiou a saída dele. Eu achei que ele foi depois que Maezumi Hiroshi tinha morrido, mas pelo jeito não, porque ele fala, né, que o mestre dele apoiou a compra do prédio, né? Então Maezumi Hiroshi estava vivo ainda. Achei legal, achei interessante. Isso para mim não tinha me atentado a isso, né, quando eu li esse livro há uns anos atrás. Mas esse aspecto do praticante fazer a roda girar, né, invisível, ela girando, ela leva todo mundo, né? Quando você empurra alguém, quando você força alguém no caminho, né? A compreensão, a realização, ela fica descolada, porque tem uma cabeça sobre a tua cabeça, né? Não é você experimentando por si a realização, né? Então, como é que a gente, como sangha, como praticantes, a gente deixa essa roda girando? Porque quem se aproxima se meleca nela, né? Eu gosto de falar se meleca, mas na realidade se contagia, como aquela chuva que a gente fala do Dharma, né? Aquela chuva que você nem percebe que molhou, mas quando você entra em casa você está úmido. É essa forma de praticar, essa é a forma do Zen permear a gente, né? É muito sutil e para cada um de nós vai ser um jeito, para cada um de nós vai ser de uma maneira. Então a gente tem trabalho comunitário para isso, né? Porque para cada um de nós vai ter um jeito de se molhar do Dharma, né? De aprender, de se aprofundar, né? Não dá para achar que todo mundo vai ser igual do mesmo jeito. Mas essa sutileza do Zen, da construção do caminho, é que é uma maravilha, né? Porque quando ele é sutil, ele é profundo, né? É isso aí. Alguém quer falar alguma coisa? Os microfones. Quer falar alguma coisa? Marro, Ai, fala, posso Miyoshinji. falar uma coisa? Olá! Sim. Não, não é assim da leitura, né? Mas tem tudo a ver. O Dom Pedro Casaldáliga morreu hoje. E ele foi uma pessoa... Ele morreu com 92 anos, ele estava doente. Enfim, a morte dele até é uma morte suave, digamos assim, né? Mas ele foi uma pessoa tão exemplar, tão maravilhosa. Ele se dedicou de corpo, alma, né, a vida lá dos indígenas, dos poceiros, que, né, ali naquela região de São Félix do Araguaia, tinha um problema fundiário complicadíssimo, os fazendeiros chegando, expropriando terra, uma violência danada e tal. Ele escreveu um livro, eu acho que isso era os anos 80, não era 80, era nos anos 70, ele contando essa experiência inicial dele. Um livro que chamava assim, Creio na Fé, na Justiça e na Esperança. Era esse o nome do livro. E eu li esse livro dele. E foi um livro que impulsionou assim, a minha vontade de me atirar também, né, nas causas sociais, nas questões. Eu já estava, né, estudando antropologia, né, mas ele foi uma pessoa maravilhosa. Então, eu só queria assim, lembrar disso aqui, hoje, porque vai sair muita reportagem sobre ele, né? Então, assim, vale a pena assistir. Né? E eu tive a honra de conhecer esse homem. Ele comia a comida
das pessoas. Ele andava, ele vestia a roupa dos poceiros, ele andava de chinelo, ele fazia tudo isso que o Bernie Glassman falou e fazia, né? Só isso. Ah, muito bem. Acho que a gente hoje pode dedicar os méritos da nossa prática a ele, né? Que ele Para siga ele, né? a luz Isso. infinita, certamente vai para a luz infinita, né? Isso aí. Acho que a gente podia, inclusive, pôr o nome dele, fazer as preces, os 49 dias. Ele morreu hoje, Podia, né? né? Dia 8. Hoje é 8, é. Então, vamos fazer os 49 dias para ele. A Cacuzen também me mandou hoje cedo, quando ele faleceu. Ela tinha me mandado nota do falecimento dele. Tá, vamos sim. São pessoas, grandes inspirações no caminho, né? Pessoas que não esmoreceram diante das dificuldades, assumiram seus papéis, fizeram aquilo que estava dentro do caminho de cada um, sem se preocupar com projeção, na realidade. Estava lá no dia a dia das pessoas, né, dando seu suporte. Foi uma pessoa... Eu não conhecia muito a história dele, mas desde que a semana parece que alguém postou que ele já tinha morrido, então eu falei com a Cacuzen, ela me disse que não, que ele estava internado, e aí acabei olhando um pouco da história dele também, porque eu conhecia o nome, mas não conhecia muito a trajetória, né? Eu acho que a gente tem que lembrar essas pessoas sempre, realmente. É isso aí. É isso mesmo. Alguém mais quer falar? Então vamos encerrar? Então vamos lá. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e especialmente hoje a Dom Pedro Casaldália, falecido no dia 8 de agosto de 2020, aos 92 ou 94 anos? 92 anos de idade, que em paz e tranquilidade repouse no Buda Dharma, que ele possa acessar a luz infinita e a compaixão infinita de todos os seres benfazejos, retornando e reencontrando toda a sua ancestralidade e que nós todos possamos verdadeiramente nos tornar o caminho iluminado.